E há uma série de questões que os cristãos deveriam conhecer e a Igreja faria bem, de facto, em tornar os nossos cristãos, do ponto de vista da fé, muito mais esclarecidos. E por isso, eu comecei por dizer que certas teses que ele lá desenvolve, a mim, pessoalmente, não me ferem de maneira nenhuma a minha fé. Por exemplo, eu disse que Maria seja virgem ou não seja virgem, a mim não me faz diferença. O credo não é o tratado de Deus. Já vou explicar esse ponto, se quiserem. Que Jesus tenha tido irmãos ou não, também não me faz diferença. Dizem os exegetas mais sérios de hoje que, de facto, possivelmente, muito provavelmente, Jesus teve mesmo irmãos. Depois tentei explicar qualquer coisa que é absolutamente fundamental, que é, não faz parte da história empírica, isto é, daquela história que os historiadores analisam, que Jesus ressuscitou. Isso não faz parte da história. Isto é, a ressurreição não é a reanimação do cadáver. Faz-me compreender? Porque se de facto fosse a reanimação do cadáver, evidentemente que Jesus estava a morrer. A ressurreição na qual nós acreditamos, eu acredito, não é isso. A ressurreição significa a entrada na morte. Na morte Jesus não foi abandonado ao nada. Jesus acreditava no Deus que é amor. Foi isso que ele anunciou. A grande mensagem de Jesus é essa. Jesus não veio dizer que há Deus. Isso, na altura, hoje é problemático, mas na altura era uma evidência até social. Aquilo que Jesus veio revelar é que Deus é amor. Que Deus é amor. E foi uma experiência avassaladora por parte de Jesus, e foi esse Deus que ele anunciou, e em nome desse Deus é que ele integrou mesmo aqueles que a sociedade excluía e que a religião também excluía. Jesus é inclusivo. Essa é a grande mensagem de Jesus. E isso feriu muitos interesses, quer religiosos, quer políticos, e como sabemos, foi crucificado. Isto é história. Isto é história. Agora, a ressurreição, enquanto facto, isso não é histórico, no sentido, não faz parte da história empírica, porque isso seria a reanimação do cadáver. O que faz parte é que Jesus foi crucificado, por razões que sumariamente apresentei, e que depois os discípulos se voltaram a reunir e foram anunciar que esse Jesus, na morte, não foi abandonado a nada, mas está vivo, é o vivente em Deus. E então, eles próprios, agora, refazendo a experiência que tinham tido com Jesus ao longo daquele tempo que conviveram com ele, com Jesus da história, eles próprios releram toda essa experiência e disseram: este é o Cristo. Este é o Cristo. É o Messias. É o Salvador. É o enviado de Deus. É o Filho de Deus. Ele é o vivente. É o vivente, está vivo. E foram anunciar essa mensagem. Foram anunciar. E essa experiência que eles fizeram foi de tal modo avassaladora que deram a vida por isso. Como nós sabemos, foram mártires. Mártires significa exatamente isso. Dar testemunho. Deram testemunho disso. Portanto, eu aceitei estas coisas todas que tentei explicar na primeira parte, junto de José Rodrigues dos Santos. Depois começou então a minha crítica. Primeira crítica. Eu, nem de propósito, na véspera, tinha dado uma entrevista ao Diário de Notícias, na qual dizia que não é religioso, mas acredita em Deus. E acredita em Deus porque há provas científicas. Eu disse: oh, professor, ele é professor na escola, na Universidade Nova de Lisboa. E eu aí comecei então a minha crítica a ele, fundamentalmente do ponto de vista académico, da honestidade intelectual. E disse: olha, o senhor é professor, tem responsabilidades académicas, científicas. Devo dizer-lhe que eu sou muito mais cauteloso, porque Deus não é objeto de provas científicas. Se Deus fosse objeto de provas científicas, seria um Deus fraco. Não era Deus. E não era precisa também a fé. Nós não precisamos de acreditar na lei da gravidade, não é? Isso é um objeto de ciência. Deus não é um objeto de ciência. Deus é objeto, entre aspas, de fé. Deus é objeto, entre aspas, de fé, e por isso uns acreditam e outros não acreditam. E há razões para acreditar e há razões para não acreditar. Quanto ao livro, este livro que nos trouxe aqui, devo dizer-lhe que o desafio, e não do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista académico, se quiser, que retire
a página 11. Retira a página 11. Porque ele diz que isto é um romance. Mas na página 11, ele diz o quê? Diz todas as afirmações bíblicas, científicas, teológicas e históricas são verdadeiras. Eu desafio a retirar esta afirmação da página 11 porque ela não é verdadeira. E não é verdadeira porquê? Não é verdadeira porque isto é um romance. E, portanto, ao longo da leitura, os leitores não têm possibilidade de destrinçar entre aquilo que é ficcional, faz-me compreender, e aquilo que é história. Isto é intelectualmente desonesto. Foi isso que ele disse. Isto é intelectualmente desonesto. Para lá do mais, o senhor desconhece a bibliografia fundamental sobre esta problemática. O senhor desconhece, por exemplo, o maior especialista vivo sobre este tema, que é um americano chamado John Mayer, que escreveu já 4 volumes sobre, tem como título a obra dele, Jesus, um judeu marginal. O senhor desconhece toda a bibliografia da língua alemã, depois de Bultmann. Portanto, estamos aqui perante uma desonestidade intelectual. Retire essa página 11 e então, nessa altura, os leitores sabem que é um romance e, do ponto de vista ficcional, o senhor tem direito a, uma vez que a Bíblia é um livro aberto, uma vez que Jesus é uma figura histórica aberta, pode escrever um romance, mas nessa altura os leitores sabem que estão em contacto com o romance. Porque quando nós escrevemos um livro, no fundo fazemos uma espécie de pacto com os leitores. Os meus amigos pegam neste livrinho, neste pequeno livro, e sabem que realmente o pacto que está aqui, isto é anunciado logo no prefácio, o pacto que eu faço com os senhores é que se trata de um livro de reflexão filosófico-teológica sobre estas questões que estão aí. Portanto, os senhores vão para aquilo e podem analisar o livro do ponto de vista filosófico e do ponto de vista teológico. Faz-me entender? Então, se os senhores escreveram um romance, as pessoas sabem que estão a lidar com um romance. O pacto que fez com os leitores é um pacto de que estão em presença de um livro ficcional. Mas o senhor não. O senhor pretende jogar em 2 tabuleiros. O senhor pretende jogar ao mesmo tempo no tabuleiro ficcional e no tabuleiro histórico-teológico, científico. E isso é desonesto intelectualmente. Aqui é que está a minha divergência fundamental consigo. Eu argumentei fundamentalmente de um ponto de vista académico. Isso, repeti várias vezes, que é desonesto intelectualmente. De qualquer forma, também aceito perfeitamente que é um livro polémico e pode e deve ser uma ocasião para que a Igreja agora esclareça os seus fiéis, esclareça, de facto, os cristãos, qual é a relação entre o Jesus da história e o Cristo da fé, o que é que a Igreja fez, de facto, do Jesus da história. E esta é a grande oportunidade para a Igreja refletir, organizar colóquios nesse sentido. Eu próprio, terminei dizendo, eu próprio coordenei muito recentemente, isto tinha acontecido aqui há pouco tempo, um colóquio internacional com académicos de relevo internacional, um colóquio sobre quem é Jesus Cristo, e vou publicar as atas em fevereiro. Devo dizer-vos agora aqui entre parênteses que até renunciei às férias de Natal. Eu estava para ir à Alemanha, já disse aos meus amigos que não iria, exatamente para ver se ponho cá fora, na mesma editora, porque o editor quase me obrigou a jurar que eu iria publicar um livro lá, também na Gradiva, exatamente esse livro, que são as atas desse colóquio com académicos de renome internacional, quem é Jesus Cristo, o que significa, portanto, terminei eu dizendo que o nosso diálogo vai continuar. Foi isso.